Fala pessoal do DataVis Rio, super obrigado pelo convite para participar dessa edição. É um prazer, enfim, infelizmente não posso estar aí pessoalmente para apresentar, né, um pouco mais da história desse projeto da Jorge do Cabral, mas eu gravei uma breve apresentação que explica um pouco dos elementos centrais, né, por trás do projeto, mais sobre a ótica do design, e o Harrison que deve estar aí pessoalmente para poder falar um pouco mais, né, da visão dele de tecnologia, como é que foi o processo, enfim, como é que a gente chegou ao resultado que a gente chegou. E é isso, obrigado pela oportunidade e vou contar um pouco da história então. Bom, então vou começar falando um pouquinho, eu acho que um pouco do meu background como designer e o que eu tenho feito recentemente em termos de trabalho e qual foi o contexto, né, na qual os elementos meio que convergiram para que o projeto do Cabral acontecesse. Então, eu atualmente tenho meu próprio estúdio de design aqui em Londres e eu trabalho de forma independente e geralmente eu me conecto com outros criativos que também são independentes para a gente poder trabalhar junto e criar projetos para marcas, tanto marcas globais quanto startups locais. Então tem uma diversidade bastante interessante em relação à escala e o tipo de projeto, né, que eu tenho feito nesses últimos anos. E, e uma das coisas que eu acho bacanas de ter meu próprio estúdio é tentar olhar para esse espaço, né, quase que como uma plataforma onde eu consiga ter um pouco mais de controle em relação ao tipo de trabalho que eu quero fazer, né, o tipo de relacionamento que eu quero criar, tanto com clientes quanto com parceiros e fornecedores. Então, uma das coisas que eu gosto de falar em relação ao trabalho que eu faço é que, na verdade, eu tento meio que operar na fronteira, né? Entre duas ou mais áreas, ou temas, ou linguagens, que eu acho que essa interseção entre duas coisas que aparentemente não combinam cria um terreno super fértil, né, em relação a possibilidades criativas. Então, quando eu começo a olhar, por exemplo, a interseção de cultura e design, eu acho que aqui é olhar para os elementos, né, culturais e contextuais que fazem parte da discussão que está rolando no mundo hoje e pensar assim, como é que o design pode fazer parte dessa conversa? Né? Então, grande parte da preocupação é em criar coisas que tenham uma relevância no aspecto cultural, né, para além dos objetivos mais pragmáticos que o cliente vem a ter. Uma outra área de interseção que eu acho bacana é entre marca e produto, né? Isso acho que é um pouco mais do contexto de startup, de produtos digitais, que é entender como essas duas coisas podem estar conectadas para criar uma experiência única. E o terceiro momento de interseção, que eu acho que aí começa a fazer uma ponte mais específica para o Projeto Cabral, é em relação ao trabalho comercial e trabalhos autorais. Uma das propostas do estúdio é que um em cada quatro projetos seja uma ideia autoral e que a criação e desenvolvimento desse projeto siga o mesmo ritual, né, de um trabalho de um cliente que está pagando. Então, eu acho que o propósito aqui é criar uma certa disciplina em relação a levar bastante a sério nesses projetos autorais, como uma forma de explorar a linguagem, explorar um tema que me interessa no nível pessoal e dedicar realmente tempo e esforço para fazer o negócio acontecer. E no caso desse projeto, acho que o ano 2016 foi um ano onde muita coisa foi revelada, né, a partir da investigação da Lava Jato, né, tanto na esfera federal quanto no Rio de Janeiro. E grande parte dessas revelações, né, um ponto de partida que foi super importante foi o que aconteceu em meados de novembro, que foi quando o Cabral foi preso. E aqui um pouco a ideia era tratar essa intenção de fazer algum projeto que comentasse, né, sobre os eventos políticos no Rio, como se fosse um projeto de design de um cliente. Né? Então, desde o início, para mim, tinham essas três dimensões do projeto. Né? Tinha um briefing, né, que era um problema criativo que tinha que ser resolvido. Esse briefing ele seria trabalhado a partir de uma ideia central, né, que depois seria traduzida em uma experiência visual, interativa. E essas duas coisas estavam embaladas por uma coisa um pouco maior, que era um propósito, né, que era a intenção, que era o porquê de fazer aquilo. Então, para mim, essas três dimensões, elas tinham que ser
bastante concisas e, e de alguma forma pertencer à mesma jornada de pensamento. Então, o briefing era basicamente como tornar tangíveis os números superlativos da corrupção no Rio. E essa era uma época em que os jornais noticiavam todo dia, praticamente, novas revelações. E as histórias eram absurdas e os números eram super grandes. Chegava num ponto de que era difícil realmente entender, né, a gravidade dos fatos em sua totalidade. E a ideia era criar uma experiência interativa onde os objetos em si, né, no caso das joias, 430 joias, contassem a história. E eu acho que o ponto maior nesse caso, o propósito, né, que seria a intenção por trás desse trabalho, era pensar no design como um agente facilitador do debate público. Então, uma das preocupações era criar uma coisa que se encaixasse no debate público, mas que fosse, enfim, que facilitasse um pouco o entendimento das informações e que apresentasse um novo ponto de vista, né, em relação às histórias que estavam pipocando na imprensa todo dia e que trouxesse uma nova forma de você se engajar, né, com esses dados. Então, esses três elementos meio que foram um ponto de partida para a gente começar a pensar, puxa, como é que a gente pode juntar design e tecnologia para contar uma história que, enfim, afeta a vida de todo mundo que mora no estado do Rio e que não fosse basicamente uma reprodução, né, dos meios jornalísticos, já que existia uma certa saturação, né, na forma ostensiva com a qual essas histórias eram reportadas. Então, desde o início, tinha uma ideia meio inicial de mostrar como, na medida em que o Cabral comprava mais joias de uma forma contraditória, a imagem pública dele ia meio que ruindo. Então, tinha essa relação meio que direta, né, entre na medida em que os números aumentavam, a imagem dele como homem público ia se deteriorando, né, até um ponto em que chegasse e ficasse praticamente irreconhecível. E esse foi o primeiro estudo que eu fiz, só tentando ver se dava para contar essa história a partir dessa premissa visual. Então, embaixo tem um gráfico, né, onde você vê o número de joias e os valores. E na medida que esse gráfico vai aumentando, mais deformada e abstrata vai ficando a imagem do Cabral. E nesse ponto, eu acho que eu e Harrison a gente começou a trocar ideia e a gente queria ver uma forma interativa, né, onde as pessoas pudessem explorar um pouco essa linha do tempo e, e meio que quebrar essa história em vários microcapítulos. Então teria um elemento narrativo, né, que seria contar essa história através de pequenas peças de informação e fazer isso também enfim, uma experiência interativa para as pessoas poderem explorar, porque na verdade essa timeline ela meio que cobre um período super importante do Rio, né, que seria o período meio pré-escolha de sede das Olimpíadas, e que vai até o final de 2016, que é quando as coisas começam realmente a sair do eixo. Desde o início a gente começou a pesquisar, né, os dados que foram sendo revelados pela Polícia Federal, e a gente achou esse PDF que era super completo, tinha, sei lá, 200 páginas, e que trazia de uma forma super detalhada as joias, onde elas foram compradas, qual foi o operador que comprou, os valores, a data. Então a gente começou a reunir um número bastante substancial de informação e a ideia era tentar costurar, né, esses data points de uma forma onde a experiência entregasse algo narrativo, né, para além dos números. E rapidamente também eu comecei a olhar para o desenho das joias, né, mesmo, e essas joias são elementos super geométricos, né, então eu desenhei um grid, comecei a olhar para algumas das joias mais caras e tentar definir um sistema gráfico onde a gente conseguisse ter um grid super simples, mas que desenhasse as joias, né, e, enfim, a gente pesquisou o site lá da Gastern, a gente tentou achar os desenhos originais das joias e criar uma versão estilizada, né, para a gente poder usar na experiência. E aqui no final a gente escolheu as 10 joias mais caras
né, a mais cara delas, esse brinco de espeto turmalina, custou R$ 612 mil. Então a gente juntou essas 10 joias mais caras e a ideia era fazer com que essas joias, né, elas por si só contassem um pouco da história. Então a gente apresentou as joias acompanhadas, né, dos dados relativos à compra, né, com dinheiro de corrupção de cada uma delas. E elas traziam também um pequeno texto que era como eu falei antes, um microcapítulo que explicava um pouco, né, como é que essa história das joias aconteceu. E um dos elementos mais importantes da experiência era essa linha do tempo, né? A primeira joia foi comprada meados de 2017 e a última foi quando o Cabral, enfim, já estava tudo enrolado. E isso cobre um período importante na história recente do Rio, né? A gente tinha essa linha do tempo horizontal, que cobria os anos, e a vertical tinha os valores totais. Então você via a correlação entre, né, ao longo dos anos, como é que essas joias foram sendo acumuladas e o valor total delas, quando você soma, né, os valores individuais de cada uma das joias. E a ideia, enfim, era uma experiência super simples, né? Você basicamente fazia um scroll e a gente começava com uma imagem do Cabral que é bastante concisa e reconhecível, né? Você vê que as partículas estão bem juntas. E na medida que você vai scrollando, as partículas vão se desprendendo e as 10 joias mais caras viram micro hotspots que você pode clicar e expandir um pouco a história. E no final a gente conseguia... O resultado final ficou bastante abstrato. Então é basicamente isso. Enfim, quando a gente lançou o projeto, primeiro saiu uma nota na coluna do Lauro Jardim, no Globo, e a partir daí a coisa, né, tomou uma proporção super grande, a gente conseguiu emplacar em vários veículos de mídia. E para terminar essa apresentação, eu queria mostrar só uma partezinha de um testemunho do Ricardo Boechat, né, do saudoso jornalista, onde ele conta um pouco da história do projeto e tal. Beleza? Obrigado, gente. A propósito de Sérgio Cabral e de suas artimanhas, um grupo de jovens criou um site muito interessante que eles fizeram o seguinte: eles foram pegando uma por uma das joias compradas por Cabral e Adriana Anselmo e foram com as datas, os valores, os desenhos das joias. Eles fizeram o gráfico da joia e tal, né? A arte da joia, o design da joia e tal, e criaram uma linha do tempo, e você vai clicando nessa linha do tempo e vai mostrando o que era o acervo acumulado por Cabral e Adriana em termos de acervo de joias e o valor desse acervo com sua evolução na linha do tempo. Então, por exemplo, vamos botar aqui 2010, uma determinada... Em 2010 ele já tinha 75 joias. Vamos retroagir um pouco? É um brinco espeto de turmalina Paraíba. Brinco espeto de turmalina Paraíba. Vou fazer uma confissão aqui. Eu não gosto de turmalina Paraíba, acho feio. Mas custou R$612 mil. Vamos procurar? R$612 mil. Foi quanto Cabral pagou por esse. Putz. E aí o nosso site, o site do Kenzo, do Harrison, diz o seguinte, que ele já tem hoje acumulados R$6.500.000 em joias, com 105 joias até agora catalogadas. Esse é o site. Legal. Obrigado, Harrison. Obrigado, Kenzo, queridos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Agora tem um brinco aqui que eu estou considerando aqui dar para minha doce verusca na próxima aposta que eu perder.